entrevista concedida pelo presidente Lula à Rádio Itatiaia no dia de hoje, uma entrevista que ele deve estar em pólvora, né, pegando fogo, porque o presidente está afiado. Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar Sintex, sabe? Sabe, com uma apuração mais rígida. Porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Para pegar, como diz o Haddad, no andar de cima. Porque, por enquanto, foi no andar de baixo. Agora não queremos saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. Quem tiver, vai aparecer. Deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. É E isso. nós não vamos dar trégua para o crime organizado. Nós não vamos dar trégua. Ou seja, o que aconteceu ontem foi muito importante. Eu acho que vai facilitar a aprovação, sabe, da PEC no Congresso Nacional. A gente vai fazer mais uma discussão A PEC da como segurança? aperfeiçoar a política pública nesse país, porque o que nós queremos é saber como é que o governo federal pode ajudar, junto aos governadores, a fazer a polícia mais eficiente. É isso que nós Então, queremos. você acha que essa operação impulsiona a aprovação da PEC da segurança, é isso? Eu acho que ela ajuda muito, porque ela percebe a seriedade com que foi feita essa operação. Aliás, E aí tem essa questão do que o presidente trouxe aqui sobre a desinformação. Eu destaquei aqui sobre a questão do Pix, né? Então, hoje também tem uma informação que eu vou colocar aqui na tela, novas medidas relacionadas ao Pix, garantindo aí a devolução de valores em casos de golpe. É uma medida que o Banco Central implanta também nesse processo de facilitar a atuação, justamente aliás, facilitar a atuação das pessoas para combater essas ações golpistas. Então, se a pessoa fizer uma operação em que transfere um dinheiro, ela tem como reaver esse dinheiro de forma mais rápida, né, ela vai ter um tempo ali para fazer isso, com um prazo maior, e além disso tem uma rastreabilidade, porque o que acontecia? As pessoas, transferiam, um valor, achando dentro de uma situação criada ali pelo golpista, essa transferência, quando era detectada, o golpista já tinha transferido para outra conta, rapidamente. Então não tinha como retornar. Essa medida, nova aqui do Banco Central vai modificar isso. E a outra coisa que o próprio presidente Lula falou nessa entrevista, que as fintechs hoje estão equiparadas aos bancos, porque antes elas tinham regras diferentes. E agora, equiparadas aos bancos, as regras são mais rígidas e isso vai facilitar também a atuação do governo. Eu achei uma fala de quem assumiu uma responsabilidade muito grande. O governo anunciou várias medidas, tem medidas que já estavam em curso, e agora o governo trouxe para o peito. É comigo, é com a gente, nós somos responsáveis pelo que está ocorrendo. Isso é muito importante. Não ficam medidas, não são políticas que vão ficar no ar. Se tiver algum problema, o cidadão não sabe para quem recorrer, não sabe o que está acontecendo. Pelo contrário, está dizendo, é nosso, nós vamos cuidar, nós vamos proteger, nós somos responsáveis. O deputado Raimundo, aí do Rio de Janeiro, ele protocolou um pedido de prisão do Nicolas Ferreira. Tem matéria lá no nosso site tratando sobre esse assunto aqui, ó. Raimundo pede a prisão de Nicolas. Diz ele: o crime organizado mantém relações espúrias com uma parcela corrupta de agentes do Estado. O parlamentar do PT recorreu à PGR. E o governo de Bolsonaro foi um governo que foi muito tolerante, estou sendo gentil com ele, que abriu as portas para esse crime organizado ocupar espaços maiores, espaços muito maiores. Veja a questão da grilagem de terras na Amazônia, garimpo irregular, exploração de jogos de uma maneira geral, hotéis. Todos vão lembrar disso do governo do Bolsonaro. O Bolsonaro era um governo que não queria ter nenhuma fiscalização. Por que não ter fiscalização? Para que o crime organizado pudesse atuar livremente nas atividades econômicas, em diversas atividades econômicas. Diversas atividades econômicas, inclusive não só postos de gasolina, como está sendo agora apurado, mas muitas outras atividades próximas da gente. Então, isso é um governo, no caso do governo de Bolsonaro, que pavimentou o caminho. Agora, a nossa felicidade, Daiane, Paulo, que está nos acompanhando, foi o presidente Lula ter ganho as eleições. E chamado para ele muita responsabilidade, como ele está chamando agora da segurança pública. Aí entra o Nicolas Ferreira, aí entra os fascistas, aí entram as big techs também, não só as big techs, como falado pelo presidente, mas as big techs também. Porque essas empresas big techs, que permitem o impulsionamento, muito dinheiro é empregado nesse impulsionamento nas redes sociais. De onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Aquela manifestação do Nicolas Ferreira chegou a mais de 300 milhões de pessoas. Quem pagou por isso? As big techs ganharam dinheiro com isso. E aí o Nicolas Ferreira favoreceu o crime organizado, abriu as portas do crime organizado, também como bolsonarista que ele é, para não ter nenhuma fiscalização. Eu até quero pegar esse gancho teu, vou te interromper, porque é importante isso que você está dizendo, porque, por exemplo, na mídia geral, o presidente fez esse comentário, aí o título do UOL está assim, ó: sem provas, Lula diz que Nicolas Ferreira defendeu o crime organizado com fake news.
e assim como o UOL, outros fizeram a mesma linha. O Nicolas Ferreira falou sobre o assunto, não na resposta especificamente do presidente Lula agora, mas sobre o apontamento feito desde o início, quando a Polícia Federal, a Receita Federal apontou que as fake news atrapalharam o movimento que estava fazendo o governo brasileiro de restringir, aumentar as regras para coibir essas ações. Abre aspas aqui para o que disse o Nicolas Ferreira. O meu vídeo foi em janeiro de 2025, quase chorando ele está dizendo isso. Como um vídeo de janeiro de 2025 pode ter ajudado a movimentar 46 bilhões de organizações criminosas entre 2020 e 2024? Eu sou atemporal? Na falta de argumento e de achar algo para me colocar na cadeia, eles precisam inventar. Todos nós ouvimos aqui agora a fala do presidente Lula. O presidente Lula simplesmente. Não, primeiro que ele não citou o Nicolas, eu não vou citar o nome do deputado. Então, né, vestir a carapuça. Segundo, Daiane, que é importante, é o seguinte: o presidente Lula também não acusa o Nicolas Ferreira, dizendo que ele tem ligação com o crime organizado. O que ele se referiu foi que a ação do Nicolas Ferreira, é isso que você me pergunta, serviu exatamente para impedir uma ação que já tinha sido estudada pelo governo do presidente Lula, pelo Ministério da Fazenda, de fiscalização a partir do PIX, mas não era contra o cidadão comum, mas contra o crime organizado, o rastreamento. Isso que o presidente Lula falou, inclusive. Fazer o rastreamento. Mas de quem estava sendo rastreado? Não era do motorista do táxi, de Uber, não é da pessoa, da camelô, não é. A polícia sabe exatamente quem faz as movimentações clandestinas. A polícia tem inteligência. A prova, ela tem que constituir essa prova a partir da investigação. Então, esse rastreamento que foi dirigido foi exatamente para o crime organizado. Quando o Nicolas faz toda aquela manifestação em janeiro, ele impediu que se investigasse o crime organizado. Então ele é responsável, sim. A ele tem que se atribuir uma responsabilidade política e até mesmo, por conseguinte, jurídica, se aí for constatado que ele teve alguma participação, se o impulsionamento que ele recebeu de quem foi, isso é outra coisa. Mas que ele é responsável politicamente para impedir que o governo fizesse o rastreamento desse dinheiro, ele foi responsável. Então, veja, a população brasileira agora está tendo conhecimento que o crime organizado está muito próximo de todos nós, infelizmente. Isso é preocupante? É extremamente preocupante. Deputados irresponsáveis, como Nicolas Ferreira e outros fascistas na Câmara dos Deputados, impedem que se faça fiscalização contra o crime organizado, impede que se faça investigação contra eles. Então, esse camarada não pode ficar sendo como igual a criança. Não deve se tratar ele como criança. Trato ele como criança. Ele não é criança. Ele é um homem adulto que tem que ter responsabilidade. Tudo que ele fez, ele tem que responder. Todo ato gera uma consequência. Então, aquela inconsequência, aquele ato que ele fez, irresponsável, agora nós estamos vendo quanto mal que ele causou para o país. Então, Daiane, isso tem que ficar muito claro cada vez mais. Foi muito bom o presidente Lula falar isso, trazer isso para o debate, dar luzes para isso. Infelizmente, o UOL e outros veículos de comunicação vão proteger, infelizmente, eles vão proteger ações, vão tentar impedir que essas ações avancem. Porque nós estamos falando de muita movimentação financeira, de muito dinheiro. E isso pode chegar, como já chegou, no mercado financeiro.